Queridos, que alegria! Nós estamos hoje dando início à nossa série de mensagens chamada Aliança. Isso vai ser uma jornada que nós viveremos juntos. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado. Essa série, nós vamos trabalhar nela ao longo de algumas semanas e nós vamos, então, poder conversar acerca do que é uma aliança, do que envolve uma aliança, e para nós é uma alegria muito grande poder iniciar essa série e hoje a gente poder conversar um pouquinho acerca disso. E durante todas as próximas semanas, eu e você, seremos convidados a, olhando para a palavra de Deus, poder compreender a importância da aliança prioritária que nós temos, que é a aliança com o nosso Deus, essa aliança que vai reger todos os outros compromissos que nós faremos ao longo da nossa vida, tudo aquilo que nós vamos assumir de responsabilidade, precisam estar baseados nessa aliança nossa, nessa aliança que temos com o Senhor, porque ela é a base de todas as coisas. Ela é a base de tudo. E sabe, gente, quando a gente vai pensando sobre isso, a gente também vê que muitas vezes o inimigo, ele percebe que não vai conseguir nos impedir de fato nos aproximarmos de Deus, de vivermos uma vida próxima de Deus, e ele então usa uma outra estratégia para gerar algo dentro dessa realidade quando a gente pensa em aliança. Ele começa a colocar na mente das pessoas que não há nenhum problema ter Jesus no coração, frequentar uma igreja, estar conectado a uma igreja, porque é algo mais, é uma ajuda a mais, é uma aliança a mais e uma chance a mais de poder ser abençoado. É Jesus e várias outras formas, alianças, Então, uma delas deve funcionar. É mais ou menos assim o que Satanás muitas vezes vai construindo na mente das pessoas e elas vão, então, acreditando nisso. E a gente vai ver, existem muitos lugares, e alguns em especial, como a Índia, por exemplo, que tem onde a evangelização é realmente muito desafiadora, porque existem milhares de deuses, milhares de divindades ali, e isso se torna mais desafiador, porque faz com que Jesus seja apenas mais uma opção, mais uma das tantas outras opções que existem, e isso é muito difícil para o trabalho de um missionário, na evangelização em países como esse. Porém, quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente vai perceber aquilo que a palavra nos traz, e olhando para a história de Deus com a humanidade, a gente percebe que isso não é a verdade. Não é isso, porque a Bíblia ela é muito clara, afirmando que o nosso compromisso com Jesus, ele envolve diretamente a renúncia de todas as outras alianças espirituais. De tudo aquilo que a gente tenha feito, porventura, envolve a renúncia disso. E lá em João, capítulo 14, versículo 6, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, a aliança com Ele é exclusiva. Ela deve ser exclusiva. Se a gente firmou em algum momento algum outro tipo de aliança, nós teremos a oportunidade nesse tempo de fazer renúncias aqui e fazer com que Jesus ele seja o nosso único Senhor, o único Senhor das nossas vidas. E por isso é importante que já nesse primeiro tempo nosso, nessa primeira mensagem, a gente possa compreender de fato o que é uma aliança. E a aliança ela vem do latim aligare, significa amarrar junto, ligar, unir. E hoje em dia, a aliança, quando a gente fala sobre isso, está muito relacionado a um pacto, um acordo entre
pessoas ou grupos, enfim, aquilo que muitos conhecem como um contrato. E esse pacto, essa aliança, esse contrato, é parte de um acordo de vontades entre duas pessoas que são iguais, destinado a criar, a exigir, a modificar e a extinguir direitos e obrigações. Eu já assinei alguns contratos na minha vida e normalmente era algo que há um interesse de ambas as partes em um negócio, seja numa compra, seja num aluguel ou algo do tipo. Mas quando a gente vai assinar esse documento, a gente é intencional em ler, em conhecer, em saber quais são as nossas responsabilidades, aquilo que é nosso, qual é a obrigação do outro, os advogados aí bem acostumados a isso. Mas no sentido bíblico, quando a gente traz para a realidade bíblica, a situação é diferente, porque Deus e o ser humano não estão nesse mesmo nível, nessa igualdade. E a aliança é uma iniciativa do próprio Deus. Ele se aproxima do homem, oferece um relacionamento com ele e ele define as condições dessa relação. O ser humano não pode negociar com Deus as condições dela, não pode mudar os termos da aliança, ele só pode escolher aceitar ou rejeitar aquela oferta de Deus. Por isso, a aliança com Deus ela não pode ser compreendida como nós compreendemos nesse conceito ocidental de um contrato, mas ela vai se assemelhar talvez muito mais a um testamento, ao que é um testamento. Não sei se você conhece, já ouviu falar e sabe o que é um testamento. Eu trabalhei em um tabelionato e vi alguns movimentos de testamento sendo feitos, mas eu nunca tive acesso. Sempre era o tabelião quem fazia, era ele quem conduzia, aquilo era muito sigiloso, as pessoas não tinham acesso àquilo ali. E um ponto importante aqui, que a palavra usada na Bíblia tem mais o sentido de um testamento mesmo, do que de um acordo comum. E em um testamento, as condições elas não são definidas por ambas as partes, mas apenas por uma pessoa, por aquela que faz o testamento, por aquela que decide como vai ser, o que ela quer fazer, como ela quer que a coisa aconteça. A outra parte não pode mudar o que foi estabelecido, somente receber aquilo que foi deixado. Por isso, essa relação com Deus, de Deus com o ser humano, ela é descrita dessa forma: um pacto em que somente Deus estabelece as condições. Ele estabelece como vai ser, como as coisas vão acontecer. O ser humano não define nada de termos, ele apenas aceita aquilo que Deus oferece. E dessa forma é a relação nossa com Deus, e ela existe por iniciativa e graça do próprio Deus. Mas é importante que a gente saiba que essa aliança que nós temos com o Senhor, ela não é a primeira aliança que foi estabelecida por Deus com o seu povo. Essa aliança que nós vivemos hoje não é a primeira. Ao longo da história da humanidade, desde a criação, Deus vem tentando estabelecer alianças com o homem, mas normalmente o homem falha diante desses momentos da aliança que Deus foi fazendo com ele ao longo da história. E agora, entendendo então esse conceito bíblico de aliança, nós precisamos compreender como as alianças foram feitas na Bíblia ao longo da história. Então, ao longo da história, Deus se revela por meio das alianças que ele fez com os homens em um determinado tempo específico, e nós podemos observar o início dessa revelação de pelo menos 3 grandes alianças que a gente pode citar. Uma delas, a aliança da redenção, que acontece antes da fundação do mundo, uma decisão ali entre Pai, Filho e Espírito, e a gente pode ler Efésios capítulo 1, versículos 3 a 6, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo
para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Deus planejou a nossa salvação antes mesmo da criação do mundo. A aliança da criação, a outra aliança é a aliança da criação, a aliança de Deus com Adão, que é descrita em Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 3, e nela Deus coloca diante do homem toda a criação, entregando tudo aos seus cuidados e ao seu domínio. Deus estabelece para o ser humano uma única condição, que era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O texto diz: e o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Essa aliança exigia a obediência perfeita, mas Adão e Eva quebraram essa aliança e receberam sobre si o salário do pecado, que é a morte. Então, a promessa aqui é de um descendente vitorioso. A aliança da graça é uma aliança que, após a queda, Deus ele vai se revelando progressivamente com uma aliança de graça com os homens. E a gente vai ver lá em Gênesis capítulo 9, a aliança de Deus com Noé. O sinal dessa aliança, nós sabemos que foi um arco-íris, e a promessa ali de preservação da terra, o que garante a preservação da vida em Cristo. Também com Abraão, quando a gente vai olhar Gênesis capítulo 12, 15, 17, a gente vai ter toda essa construção ali. O sinal é a circuncisão. A promessa aqui é a bênção, uma terra prometida pelo Senhor e uma descendência numerosa que Deus também prometeu. E aqui nós vemos a justificação pela fé, que foi cumprida em Cristo também. Com Moisés, Êxodo 19 a 24, a aliança é feita com o povo de Israel. O sinal ali é a lei e a promessa, a proteção, a presença, a multiplicação e o domínio. E aqui a lei vai sendo o que guiou e o que conduziu até Cristo. E aí, olhamos para Davi, lá em 2 Samuel capítulo 7, o sinal ali é a unção, uma promessa de uma linhagem real, de um reino eterno, e o cumprimento ali, esse reino eterno é cumprido em Cristo. E nós vamos vendo então, Deus construindo essa aliança da graça a partir de cada um desses homens, e ao longo da história a gente sabe como essas alianças foram também quebradas. Depois disso, por meio do profeta Jeremias, Deus então anuncia uma nova aliança, e a gente vai ver isso lá em Jeremias capítulo 31, a gente, a partir do versículo 31 ali, e ela foi profetizada 630 anos antes de acontecer. Foi profetizada pelo profeta Jeremias. E quando nós vamos então para o Novo Testamento, lá em Lucas capítulo 22, o momento da ceia, a gente vê Jesus então declarando, ele diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Então a gente vê isso, e a promessa ali é de um relacionamento restaurado, de um coração transformado, perdão e o conhecimento coletivo de Deus. O cumprimento, então, em Jesus, que é o autor dessa nova aliança. E eu quero ler com você agora, então, um texto que vai fazer a referência a essa palavra de Jeremias, como falamos. O texto está lá em Hebreus, capítulo 8, a partir do versículo 6 ao 13, eu quero poder ler esse texto com você, e a partir disso a gente vai conversar um pouquinho acerca da aliança que nós vivemos, então, hoje com o Senhor. O texto está projetado aqui, você pode acompanhar aqui ou na sua Bíblia, enfim, como for melhor para você. Diz assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores.
Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Queridos, eu e você não seríamos capazes de cumprir o que seria a nossa parte na antiga aliança, assim como nenhum homem conseguiu de fato. E louvado seja o Senhor, o nosso Deus, pela sua grande graça, pela sua misericórdia sobre a nossa vida, que por meio do sacrifício de Jesus estabeleceu conosco uma nova aliança. Uma nova aliança onde a nossa performance, onde o nosso desempenho não importa mais. Porque o sacrifício já foi feito, a oferta já foi feita, o testamento já está posto à mesa. E glória a Deus por isso, nós podemos nos alegrar diante disso. Mas, diante de todas essas coisas, eu e você precisamos compreender tudo o que envolve essa aliança com Jesus. O que ela requer de nós, o que nos envolve em tudo isso, quando a gente fala dessa nova aliança que vivemos com o Senhor. E a primeira questão a ser compreendida é que a aliança requer fidelidade. O texto que lemos diz: não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Queridos, quem falhou na antiga aliança? O que faltou? E nós podemos ver que faltou fidelidade. Fidelidade significa continuar comprometido, permanecer, manter a lealdade, não abandonar o pacto. E lá, quando a gente olha para o texto original em Jeremias, a palavra original significa literalmente quebraram a minha aliança. Eles não foram fiéis. E ao nós entrarmos nessa aliança com Jesus, precisamos saber que a nossa fidelidade a Deus, ela é inegociável. Isso é algo que essa aliança requer de cada um de nós, é que sejamos fiéis. Ela não exige fidelidade como condição de permanência, é importante entender isso. Não é isso, mas ela gera a fidelidade como fruto da regeneração. É importante deixar isso claro. A nova aliança não depende da fidelidade humana para ela existir, mas ela transforma o nosso coração, de modo que a fidelidade se torna um resultado que ele é inevitável, porque ele é um resultado da graça de Deus sobre a nossa vida. Se eu não permaneço fiel, é porque eu nunca fiz parte de fato dessa aliança. Isso é extremamente importante a gente entender isso. Porque se eu não permaneço fiel a ela, é porque, de fato, eu nunca fiz parte dela. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2 diz: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Mateus 25, 21 diz: o Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Ou seja, queridos, a fidelidade a Deus é algo que é requerido de cada um de nós. Cada um de nós tem essa responsabilidade.
E podemos pensar hoje, você pode pensar como você avalia a sua relação com Deus diante dessa aliança que você tem com Ele. Como você se autoavalia nesse sentido? Será que você tem sido fiel a essa aliança? Será que você tem obedecido a tudo aquilo que Deus pede? Tudo aquilo que Ele estabelece? Como a aliança com Deus, falamos no início, é a base de tudo aquilo que a gente faz e que a gente vai fazer, a fidelidade a essa aliança é o que nos levará a nos mantermos fiéis diante de todos os demais compromissos que a gente assume, seja no casamento, seja no trabalho, seja nas amizades, em qualquer ambiente onde nós assumimos um compromisso. A fidelidade a Deus, a essa aliança com Deus, é o que vai nos manter firmes, é o que vai nos manter fiéis. É o que me faz me manter fiel no meu relacionamento com a Carla. E como já falei aqui, um dia ela foi muito clara em dizer para mim, a minha fidelidade a Ti, o meu compromisso contigo, ele permanece porque ele é firmado em Deus, o meu compromisso com Ele. E é dessa forma que precisa acontecer. A fidelidade à aliança com Deus envolve também cumpri-la por completo, no todo. Eu não posso ser fiel e obedecer somente aquilo que eu concordo, aquilo que me agrada ou aquilo que eu quero, enfim. Por isso, querido, não negocie a fidelidade a essa aliança firmada com o Senhor. Não negocie. Lembre-se que a fidelidade deve ser o resultado da regeneração e da graça que nós recebemos dele. Não como condição de permanência, mas como resultado da graça que nos alcançou, da graça que está colocada sobre cada um de nós, que entregamos a nossa vida e que nos rendemos diante do Senhor. A segunda questão a ser compreendida é que a aliança requer interioridade. O texto fala, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. O detalhe, porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, em contraste com a antiga aliança, onde as leis eram escritas em tábuas de pedra, a nova aliança deve nos transformar internamente, resultando em uma mudança real. Quando a gente faz esse quadro comparativo, a gente olha para a antiga aliança sendo a lei escrita em tábuas, um ensino constante para exortar ao conhecimento externo, e a nova aliança é a lei escrita no coração. É o conhecimento interno e real, é algo que é de dentro para fora. É lindo isso, quando a gente percebe que isso passa a acontecer de dentro para fora. Interioridade significa consciência, intenções, motivações, afetos, disposições internas. E, queridos, a verdadeira igreja de Jesus, ela não é composta por meros frequentadores. A membresia genuína pressupõe aqueles que fizeram, de fato, uma aliança com o Senhor, de dentro para fora, que viveram esse novo nascimento que é colocado diante de nós. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, diz: o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27, diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Aqueles que vivem verdadeiramente essa aliança com o Senhor recebem o Espírito dele, e isso deve os levar a agir de uma maneira que externamente ela aconteça a partir daquilo que está no íntimo, daquilo que está dentro do coração.
Aqui o legalismo é abandonado, é deixado de lado, e há uma transformação interna de fato. Mas, queridos, quando nós não compreendemos isso, quando nós não compreendemos o que envolve essa nova aliança, talvez a gente siga vivendo apenas externamente ou apenas na aparência. Precisamos compreender, devemos compreender, e eu posso dizer isso porque vivi um tempo tão desafiador na minha vida, porque vivi dessa maneira, sem compreender realmente o que a aliança com Jesus requer, que ela requer essa interioridade, essa transformação que acontece de dentro para fora. Eu conheci os mandamentos e as leis de Deus desde muito cedo, e isso me ajudou muito, mas me ajudou em parte, me livrou de algumas vivências ruins, de algumas coisas que eu não precisei viver, mas pelo fato de não compreender totalmente isso, como isso me fez viver uma vida muito mais religiosa do que a vida plena que essa aliança nos oferece e nos proporciona. Tudo aquilo que eu vivi era muito sincero diante de Deus. Era, de fato, sincero, de coração, mas eu não compreendia o quanto poderia ser diferente se eu tivesse realmente experimentado essa transformação de dentro para fora e pudesse desfrutar de tudo aquilo que Jesus entrega a cada um de nós, diante desse compromisso, diante dessa aliança que nós temos com Ele. E eu, na minha vida, experimentei muito de um legalismo, de ser regido muito mais pela lei escrita do que pela lei do amor, pela lei da graça que há em Jesus. E quando eu digo isso, isso não significa banalizar o amor e a graça do Senhor, achando que eu posso fazer tudo aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, mas é compreender que a aliança que Deus firma comigo, ela não está baseada nos meus próprios méritos e nem no meu desempenho. Se eu errar, Deus, Ele não vai me amar menos por causa disso, ou deixar de me amar por causa disso. Eu posso me arrepender genuinamente diante do Senhor e recomeçar. Essa vida, queridos, pela lei, cumprindo a cartilha, me levou a não cometer determinados pecados. Realmente, isso foi importante, mas eu acabei cometendo outros pecados que só o Senhor e eu sabíamos. E que eles ficavam escondidos, eles ficavam guardados, porque quem confia e quem baseia essa aliança na lei, e não em algo que é construído de dentro para fora, vai ficar refém disso. E aí quando você vacila, quando você peca, você, de certa forma, esconde isso, guarda isso. E isso é o que nós não precisamos viver. E isso me fez viver prisioneiro muito tempo, daquela condição, de viver certinho pela cartilha, de cumprir muitas coisas, mas à medida que tinha algum desafio, isso precisava ficar guardado, isso não era exposto, não era colocado para fora, não era confessado. E isso também, por seguir uma cartilha e não tropeçar em algumas áreas que para mim pareciam as mais importantes, aquilo também me levou a achar que eu era melhor que os outros, superior às outras pessoas. Isso me levou a olhar com olhares diferentes para essas pessoas, a achar que eu não tinha pecados como o deles, como se houvesse alguma diferença entre aquilo que é o meu pecado, o pecado de outras pessoas. O fato de eu estar certinho, seguindo exatamente a cartilha, mas certinho externamente, escondia pecados que ninguém via, que não ficavam visíveis, como julgar as pessoas, como olhar para os outros que cometem pecados com desprezo. Principalmente aqueles que confessavam
que tinham a coragem que eu não tinha e confessavam os seus pecados, rotulando as pessoas. Mas aquilo ficava aqui dentro e externamente não aparecia nada disso. Mas não era algo que estava sendo gerado de dentro para fora. Era algo muito mais pela lei do que uma transformação da mente e do coração. E por não haver essa transformação interna, aquilo que eu fazia se tornava pesado. Cumprir as coisas que Deus estabelece na sua palavra, que Ele nos orienta, que Ele nos instrui, vai se tornando algo que é pesado. Abrir mão da minha vontade, dos meus desejos, daquilo que eu quero, para fazer a vontade de Deus, parecia ser algo muito pesado. Mas o que a Bíblia nos ensina é diferente disso. 1 João capítulo 5, versículo 3, o texto diz assim: porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quando há realmente essa aliança, ela está firmada, e é algo que acontece de dentro para fora, aquilo que Deus nos pede não se torna pesado, não se torna difícil, a gente faz com alegria. Quando há essa interioridade, quando nós compreendemos que essa aliança nos transforma internamente e nós amamos a Deus, nós vamos conseguir cumprir os decretos e as leis dele, e isso vai se tornar até algo prazeroso. A gente vai poder fazer com alegria, poder servir, poder se entregar, poder se mover como esses manos aqui se moveram. Estão se movendo porque eles amam a Deus, tem uma aliança com o Senhor, e atender a um chamado de Deus se torna algo prazeroso, que eles vão viver. Tem desafios, tem. Isso não é mais um peso, mesmo quando envolve aquilo que a gente não pensava, aquilo que nos desafia, ou aquilo que nos priva de algo que nós desejamos. Mas quando há esse tipo de transformação, a gente compreende que o Senhor nos ama e nós vivemos com alegria aquilo que Ele quer. Ele coloca no nosso coração a sua palavra e nós obedecemos, nós praticamos aquilo que Ele nos ensina e aquilo que agrada ao Senhor. Por isso nós precisamos pensar dessa maneira, queridos. O que a aliança com Jesus tem gerado em nós internamente? O que ela tem feito? Será que ela está só, é algo externo? Ou ela tem gerado uma transformação? Será que nós temos, de fato, sido transformados de dentro para fora? Hoje é tempo de nós avaliarmos isso. O que essa aliança com Jesus tem feito em nós, o que ela tem mudado em nós. E se você tem vivido apenas pela aparência, apenas por aquilo que é externo, é tempo de você compreender o que Deus está trazendo, de que essa aliança, ela requer uma interioridade, ela requer algo profundo, algo que é lá de dentro e que virá para realmente fazer a diferença na nossa vida e nos ambientes aonde Deus tem nos colocado. A terceira questão a ser compreendida é que a aliança requer exclusividade. E olhando novamente para o texto, essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor, porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. E ele segue, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Gente, exclusividade. Não há espaço para outras alianças. Somente Jesus pode ser o Senhor da nossa vida. Eu não sei se na sua jornada há algo mais que tem tomado esse lugar. Se talvez Jesus tenha sido apenas mais um, mas essa não é a realidade que deve acontecer na nossa vida, na nossa jornada. Jesus é o único Senhor da nossa vida. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz: e ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Quando nós
entregamos o nosso coração a Jesus, quando nós damos esse passo de entrega ao Senhor, nós declaramos que queremos que Ele seja o nosso Salvador, sim, mas nós também estamos declarando que queremos que Ele seja o Senhor das nossas vidas. E tê-lo como o Senhor envolve não deixar que nada nem ninguém, além de Jesus, ocupe esse lugar nas nossas vidas. E aí a pergunta para ficar para nós hoje é: será que Ele tem realmente tido essa exclusividade na minha e na sua vida? Será que Ele tem sido exclusivo? Ou tem outras coisas que estão tomando o meu e o seu coração e, por vezes, até tomando um lugar superior ao de Jesus na nossa vida? Nós precisamos pensar nisso, e você vai poder pensar essa semana muito a respeito disso, porque no próximo domingo a mensagem ela vai envolver isso, e o tema dela é uma aliança exclusiva. Então você pense sobre isso essa semana, reflita e seja intencional em identificar tudo aquilo que possa estar impedindo você de fazer com que Jesus seja o único Senhor da sua vida. É importante pensarmos sobre isso. Recapitulando, então, a aliança com Jesus, ela requer de nós fidelidade, interioridade e exclusividade. Mas nós também precisamos compreender qual a contrapartida dessa aliança. Qual é o resultado prático sobre nós. E há um resultado prático sobre nós a partir dessa aliança com o Senhor. E a aliança, então, ela resulta em liberdade. O texto que lemos, ele diz: porque lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. O verbo aqui, lembrar, ele não significa nenhum tipo de... do não lembrarei, não significa nenhum tipo de falha cognitiva ou algo do tipo, mas uma ação judicial. Aqui, o lembrar, no contexto bíblico, implica agir com base nesse registro da culpa. Então, portanto, Deus, Ele promete não mais trazer à memória algo que traga condenação sobre as nossas vidas. João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mateus 26, 28 diz: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Queridos, olha, que linda, que tremenda essa aliança do Senhor conosco, que aliança maravilhosa, e que nós podemos desfrutar disso que Deus proporciona a nós. Atos capítulo 13, 38 e 39 diz: portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. O próprio Deus, ele vem em forma de homem, e ele cumpre a minha parte nessa antiga aliança que eu não poderia cumprir. Ele perdoa todos os nossos pecados com o seu próprio sacrifício. Ele estabelece agora uma nova aliança conosco, onde as minhas obras não são mais aquilo que me salvam, aquilo que me justificam, mas é o próprio sacrifício de Jesus, e a única coisa que Ele pede de nós é a nossa fé. É a única coisa que Ele exige de nós. Romanos capítulo 8, 1 e 2 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Queridos, parece bom demais para ser verdade. Parece que a conta não bate, mas de fato ela não bate. Não bate mesmo. Por isso que se chama graça. Por isso que é um favor que é imerecido. Nós não merecemos isso. Mas olha que liberdade maravilhosa que nós podemos desfrutar em Cristo Jesus. É tão lindo a gente olhar para isso. Mas é importante que a gente não confunda a liberdade com a libertinagem.
Isso também precisamos estar atentos, porque essa graça salvadora é também a graça capacitadora. Tito 2, 11 e 13, olha o que ele diz lá. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Querido, se a graça te leva para a libertinagem, é porque talvez não, é porque você não foi alcançado pela verdadeira graça. Isso é muito importante de você refletir. Se a graça de Deus, é aquilo que eu falei de banalizar a graça. Se a graça de Deus te leva para a libertinagem, é porque você não foi alcançado de fato pela verdadeira graça. Porque a verdadeira graça de Deus, ela nos ensina a renunciar os nossos desejos e as nossas paixões. Nós somos verdadeiramente livres, livres da escravidão do pecado, da condenação eterna, dos traumas, das injustiças e de tudo mais que poderia nos prender, nos aprisionar. Nós somos livres. Por meio dessa aliança, nós recebemos a liberdade em Cristo. Por causa dessa graça, eu, Michel, pude compreender o que essa aliança me proporciona. E hoje eu vivo uma liberdade muito profunda diante do Senhor. Não mais escravo daquela vida religiosa, daquela vida julgadora, de julgar as outras pessoas. Aquela vida pesada, que trazia peso sobre mim. Mas hoje posso viver livre e liberto diante de tudo aquilo que Deus nos entrega por meio dessa aliança que nós temos com Ele. Não mais um religioso com medo, cheio de temor de ser descoberto por alguém, mas livre para confessar os meus desafios, os meus pecados, as tentações, confessar para Deus, confessar a um irmão que pode me ajudar, que pode orar por mim. Essa liberdade está sobre nós, queridos. A graça de Deus está sobre a nossa vida. Se erramos, precisamos nos arrepender de fato. Precisamos nos render diante do Senhor e clamar pela misericórdia do Senhor. Essa liberdade está disponível a cada um de nós que vivemos essa aliança com o Senhor Jesus. E o meu desejo hoje, com tudo o que falamos, é que cada um de nós possa compreender de fato o que é essa aliança. O que é uma aliança e o que envolve essa aliança que nós temos com Jesus. É importante que a gente não simplesmente viva, existe uma nova aliança, mas eu estou nela. Essa nova aliança me alcança e eu vivo a partir disso. E falamos então que essa aliança, ela requer de nós o quê? Vamos lá? Fidelidade, interioridade e exclusividade. Isso é o que ela requer de nós, mas em contrapartida, ela libera também sobre nós essa liberdade que só em Jesus eu e você podemos ter. De outra forma, não há como encontrar essa verdadeira liberdade. É tempo de nós avaliarmos a nossa jornada, de pensarmos de que maneira temos vivido essa aliança com Jesus. Será que eu tenho compreendido de fato e vivido essa aliança com fidelidade diante do Senhor? Será que eu tenho sido transformado de dentro para fora e não vivendo só externamente, mas tendo essa transformação interna na mente, no coração, entendendo que Jesus é o único a quem eu posso me aliançar, a quem eu devo me aliançar e que eu devo quebrar todo e qualquer outro tipo de aliança que eu tenha feito na minha vida.
Se alguém aqui fez qualquer outro tipo de aliança, seja em outros tempos, seja antes de conhecer Jesus, essas alianças precisam ser quebradas, abandonadas por completo. E em oração nós clamamos e elas são quebradas no nome de Jesus. Queridos, que nós possamos viver a plenitude da aliança que é proposta a nós pelo Senhor. E ao longo das próximas semanas, a gente vai seguir refletindo sobre isso, sobre a aliança, sobre o seu valor, sobre a importância de vivermos esse compromisso profundo com Deus. E é importante que a gente não simplesmente ouça algo aqui e saia daqui, fechou e deu. Não. A gente precisa sair daqui com aquelas duas perguntas que a gente faz: o que Deus falou com você e o que você vai fazer a respeito disso. É fazer a sua avaliação, avaliação da sua jornada, de como você tem vivido tudo isso. A nossa aliança com Deus é a que vai guiar as demais alianças da nossa vida, da nossa jornada. E é tempo de a gente restaurar essas alianças, que porventura possam estar talvez corrompidas, ou então distorcidas. Enfim, você pode avaliar como está a sua aliança com o Senhor. Como você tem vivido? Será que estamos de fato comprometidos com ela? É tempo de nós refletirmos. E para aqueles que ainda não têm uma aliança com o Senhor, essa é a oportunidade. Se você está aqui hoje, e talvez você possa estar pensando: eu ainda não firmei essa aliança com o Senhor. Eu ainda não dei esse passo de receber, de aceitar aquilo que Deus deixou para cada um de nós. Ele deixou isso está muito claro. Hoje é tempo disso também. E eu quero agora convidar você a ficar de pé nesse momento, porque eu quero fazer um exercício com todos nós aqui. Vai ser projetado algo aqui que é uma declaração de fé. E eu quero te convidar a nós fazermos essa declaração de fé juntos. Deixa eu ver se eu vou atrapalhar aqui. Nós vamos ler aqui no telão, tá? Se alguém precisa vir um pouquinho mais para cá, vem. Mas eu quero te convidar a viver esse momento, não simplesmente eu vou ler aquilo ali que foi projetado, mas que você possa refletir sobre isso, sobre tudo que falamos, sobre a importância dessa aliança e do compromisso que nós temos diante de Deus e que queremos firmar hoje aqui, como igreja de Jesus, todos juntos, para nós então orarmos e consagrarmos ao Senhor as nossas vidas. Vamos lá? Vamos ler junto então? Vamos lá? Mas com força, gente, tá? Se for fraquinho, eu vou parar, eu vou voltar. Então vamos lá, mas com concentração e entrega do nosso coração ao Senhor. Renuncio a tudo aquilo que compete a mim e a impede em meu coração. Apresento diante de Deus cada área da minha vida em que ainda não experimentei plenamente a liberdade da aliança. Peço que o Espírito Santo me revele e me liberte de tudo aquilo que não está alinhado com a vontade de Deus. Declaro que em Cristo fui chamado para viver em liberdade, santidade e intimidade com Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Celebra, querido. Pode deixar aqui, Rafa, por enquanto essa... Queridos, diante disso, eu quero convidar você, que Deus falou ao teu coração hoje. E se de fato você leu essa declaração de fé, renunciando a tudo aquilo que talvez possa competir com a aliança sua com o Senhor. E se você realmente quer viver em liberdade, santidade e intimidade com Deus, eu quero te convidar a, se você quiser, se Deus falou com você, não é se você quiser, mas se Deus falou contigo, a você vir aqui para frente e nós orarmos. E nós nos rendermos diante do Senhor. E nós realmente rejeitarmos todo e qualquer outro tipo de compromisso que tenhamos.
qualquer outra aliança, ou se de fato nós temos vivido, se você tem vivido essa aliança, sem viver a fidelidade, sem viver algo de dentro para fora, ou sem ter Jesus como aquele que é exclusivo. Eu quero te convidar a nós estarmos juntos aqui em oração. Pode vir mais para frente aqui, Carmen. Pode vir mais para frente. Enquanto a música toca, você pode então dar esse passo diante do Senhor, do seu Senhor. Nesse primeiro encontro que vamos falar de aliança, a partir dessa compreensão, e você assumir esse compromisso de viver plenamente aquilo que o Senhor tem nos chamado a viver.